Olá pessoal, o meu nome é Evair e moro em Porto Velho. Eu vou compartilhar uma história de família com vocês. O meu falecido avô materno, ele era cigano. O povo todo da família dele era. Eles viviam viajando em caravanas, parando de cidade em cidade. Até que aqui mesmo, em Porto Velho, em uma dessas paradas, ele conheceu a minha avó e logo se apaixonou por ela. O problema nisso é que, segundo a tradição cigana do povo dele, o meu avô só poderia se casar com uma mulher também cigana. E a minha avó era descendente de italianos, branca, de olhos claros e cabelo loiro. Nunca que ela se passaria pelo povo cigano de meu avô, que eram todos morenos e de cabelos escuros. Meses se passaram até que o povo de meu avô resolveu que era hora de partir para outra cidade. Mas o meu avô estava perdidamente apaixonado por minha avó. Ele já tinha até sido apresentado à família de minha avó e pedido ao meu bisavô permissão para noivar com ela. A família de minha avó era muito tranquila e logo o aceitaram meu avô de braços abertos. O que não aconteceu na família do meu avô, que ao conhecerem a minha avó não aceitaram o noivado deles e pediram ao meu avô que se separasse dela e seguisse com o acampamento. Foi aí que tudo aconteceu e a vida de meus avós mudou completamente. Ele se negou a partir e deixar a minha avó. E pior, casou-se com ela sem a benção de seu povo, deixando seus pais completamente revoltados. E as coisas só foram piorando. Quando meu avô contou a eles do casamento e disse que não iria partir, que já havia arrumado um trabalho junto de seu sogro e ficaria ali por causa de sua esposa, os pais de meu avô então o amaldiçoaram, dizendo que o primeiro filho deles, que se fosse um menino, se transformaria em uma besta fera quando completasse 16 anos e passaria a vida toda em sofrimento. Algum tempo depois de casados, a minha avó engravidou e teve o meu tio José. Logo em seguida nasceram meu pai e seu irmão Antônio, e mais à frente minhas tias Alice e Maria. Anos se passaram e o meu tio José completou seus 16 anos. Até então eles haviam esquecido da maldição cigana lançada sobre eles, ou melhor, sobre seu primeiro filho. Tudo seguia normalmente e, apesar de humildes, eles eram uma família feliz. Até que certa noite, enquanto todos já estavam deitados para dormir, José começou a gritar e passar muito mal. Ele vomitava e chorava rolando pelo chão. O seu corpo estava todo suado e ele começou a pedir ajuda de seus pais, que pensaram que ele iria morrer. A minha avó, chorando, o segurou em seus braços e começou a clamar a Deus pela vida de seu filho. Porém, as suas orações não surtiram efeito, pois não demorou muito e eles levaram o maior susto de suas vidas. Meu tio José começou a se transformar em uma espécie de lobo negro. Ele ficou corcunda e com os dentes bem grandes que mal cabiam naquele focinho de porco. A minha avó então deu um pulo para trás e o meu tio José começou a fazer um barulho estranho. Eles não queriam acreditar no que estavam vendo. De repente, o meu tio José, já transformado em fera, partiu para cima de minha avó, fazendo-a cair, e depois correu até o quarto da minha tia, que ainda era um bebê, e tentou atacá-la. Mas o meu avô conseguiu detê-lo com um pedaço de madeira, acertando-lhe as costas, fazendo a fera urrar e sair correndo porta fora, que o meu avô já tinha deixado aberto para tirar aquela coisa de dentro de sua casa. Naquela noite, o meu tio José, transformado em lobisomem, percorreu vários sítios ali ao redor, deixando um rastro mortal de sangue entre os animais da região. Não demorou muito e os sitiantes resolveram caçar o tal bicho que estava matando os animais e dando prejuízo. E foi aí que chegou o fim da vida e da tristicina do meu tio José. Os homens se reuniram e fizeram uma tocaia para matar o meu tio, ou melhor, o lobisomem, já que ninguém sabia o que ou quem era aquela aberração. Os meus avós tentaram de tudo para impedir, mas em uma noite dessas, onde meu tio estava transformado, ele saiu para caçar os animais dos sítios vizinhos e acabou sendo morto a tiros por um dos moradores ali da região. Os meus avós sofreram muito pela morte de José, pois apesar de ter sido amaldiçoado e se transformado em um ser bestial, de forma humana, ele foi um bom filho, atencioso e ajudava os meus avós em tudo. Mas infelizmente, ele foi vítima do egoísmo e do ódio humano. Isso acabou lhe custando a vida.
Os meus avós passaram o resto de suas vidas em luto pela perda de meu tio. Eu acredito que eles, de certa forma, se sintam culpados por terem sido amaldiçoados pelo povo cigano de meu avô. Depois disso tudo, eles se mudaram do lugar onde viviam, pois a minha avó não conseguiu suportar a dor de viver ali. Hoje, ambos já são falecidos. Mas o meu avô, sempre que nos contava essa história, ele ficava com lágrimas nos olhos de tão grande que era sua tristeza. Bom, amigos, esse foi o meu relato. Muito obrigado e uma boa noite.